preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E pensando na década de 80, nós, as memórias que temos e a ideia que temos foi muito formada, quer pela cultura popular, mas em particular pela televisão. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que junta 3 das melhores memórias que a cultura popular já viu. As de Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, todos juntinhos aqui outra vez, para falar do presente, regressando ao passado, tudo à conta de Stranger Things. É uma das séries mais populares dos últimos 10 anos, começou em 2016 e chega agora, a partir desta quinta-feira em que vamos para o ar, em que este programa passa pela primeira vez, chegou à última temporada com os primeiros episódios finais já disponíveis na Netflix. Os restantes, fica aqui o aviso, chegam no Natal e depois no Ano Novo. Para quem não sabe de que se trata, do que é que estamos aqui a falar, Stranger Things conta a história de um grupo de crianças. Atenção, vou resumir isto de forma mais mesmo resumida, sintética possível, mas vejam como é que eu me safo. É a história de um grupo de crianças que, entretanto, já são jovens adultos, não é? Porque passaram quase 10 anos, que tentam salvar a cidade onde vivem de um mal que vem de um mundo paralelo. As pessoas que não viram nada já estão super entusiasmadas com isto. O que também é muito interessante, talvez mais interessante para muita gente, é que a história recorre muito a um exercício de nostalgia com muitas referências pop de outros tempos, e quando digo referências aqui são coisas assumidíssimas, são ligações diretas a outros filmes, séries e etc. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Tu que, como é que eu te posso citar? Viste as 4 temporadas anteriores e dizes tu que já não te lembras de nada. Não muito pouco. Quer dizer, lembro-me disso que tu acabaste de enunciar, mas... Até porque a 4ª temporada já tem aqui uns 2 anos, 3, e a primeira, como tu notaste, começou em julho de 2016. Eu tenho isto um bocado fresco, porque vi tudo aqui há uns bem, meses. Tiago, tu fizeste bem. E eles agora também não me apanham outra vez, porque agora só vou ver isto. Mas olha que foi a primeira vez que eu desenvolvi este exercício, que é, esta série vai acabar, então agora vou ver tudo aquilo que nunca vi. Mas é uma decisão sensata e cada vez mais, de facto. E correu bem. Só viste há pouco tempo, é isso? Vi no verão. Ok, no verão. V-R-A. Sério. É isso? V-R-A-O. Talvez com um til. Certo. Mas... para mim o principal problema de facto é este tempo todo que passou. Não, para mim não faz sentido, porque acho muito difícil tu garantires essa suspensão do juízo durante 10 anos, porque de facto, como tu dizias, é uma série de garotos que já não são assim tão garotos. Quando dizes uma série de garotos, estás a falar do público ou dos protagonistas? O elenco, não é? Okay, o elenco, sim. Portanto, a âncora daquilo é de facto, são aventuras de miúdos que obviamente nos fazem transportar para esse momento em que éramos miúdos e ainda tivemos a possibilidade, se calhar não de andar atrás de seres sobrenaturais, mas de brincar na rua, sim, sujar os joelhos, enfim, essas coisas. Portanto, tem obviamente essa vocação nostálgica, mas a verdade é que, quer dizer, a Eleven já se podia chamar 21, não é? Porque já passaram muitos anos. Ela está francamente diferente. Ela casou. Pronto, pois é isso. É impossível tu estares blindado. Tu sabes o que é a vida cá fora. E tu achas que isso mina a nossa relação com a série e com os personagens? Quer dizer, eu não vou deixar de ver o final da série por causa disso, mas obviamente que é difícil olhar para aquilo com a mesma inocência e encanto que tu olhavas na temporada de arranque, até porque a temporada de arranque é francamente boa. A primeira é muito boa. As 2 primeiras são as minhas favoritas, sim, de facto, de longe. E eu senti muito à conta de eles serem garotinhos. Exatamente. Não é? É verdade. O que eu senti é que já na última havia muita tentação de se arrastar aquilo para lá do aceitável. Quer dizer, ainda assim acho que eles recuperaram um bocadinho face à terceira, que foi assim um bocado... Pronto, eu já não sei, se calhar estou a dizer 4ª, mas terceira, eu sinto que a partir de certa altura já é claramente, temos que fazer mais uma temporada para a Netflix, temos que fazer render isto, porque de facto é um sucesso, como é que vamos fazer a coisa? Mas pronto, há várias séries que padecem desse problema. Agora, dito isto,
É o que dizia, eu desta vez não me vou deixar enganar com estes lançamentos em doses homeopáticas. Portanto, vais eu vou esperar esperar por janeiro de 2026 por dia para ver 1, esta fase final. Dia 1 de janeiro, a partir da 1 da manhã, vais ter tudo disponível. Não quer dizer que veja logo, mas assim que tiverem condições para isso, sim. Assim que estiverem Não, condições, pronto, de vida, porque há outras coisas para fazer na vida. Depois da selvageria do Revelhão, Pronto, de Maria Ramos Silva. Não indo por aí, mas... Exato. Mas sim. Pedro Buxerimentos, o que eu sei é que tu viste a primeira temporada, não ficaste assim muito convencido com o final, não seguiste caminho. Nem tu, acho eu, não é? Não, da primeira, eu acho que já não me lembro como é que acabou a primeira. Não vamos. Bom, não interessa. Não, eu acho que não foi mal. Mas pronto, não seguiste caminho para as temporadas seguintes, o que não invalida que faças aqui o teu juízo. Aliás, tens algumas coisas a dizer sobre esta série, não é? E sobre este exercício de reciclagem, não sei se lhe podemos chamar assim. A série é feita pelos chamados não, os Duffer Brothers, não é? São gêmeos. Os manos. Exato, que nasceram em 1984, portanto... Não têm legitimidade para nada. Não tem. Só que não viveram os tempos... No fundo é como se nós fizéssemos uma série sobre os anos 60, não é? Exato. Pronto, gostamos imenso da época, mas não éramos vivos, não éramos nascidos nessa altura. Portanto, é só para enquadrar. E o lado homenagem aos anos 80 e àquela lógica de alguns filmes do Spielberg, o E.T., os filmes como o Poltergeist e os Goonies. Encontros imediatos. Exato, encontros imediatos, etc. É assumido. O Tubarão. Sim, é assumido, portanto... Sim, claramente assumido. As chamadas piscadelas de olho e os easter eggs, não sei, também deve acho que ter, aquilo é plantado, são muitas coisas plantadas de propósito, sim. É uma série, aquele meme, aquela fotografia do DiCaprio, não é? Que vemos o DiCaprio a ver televisão e aponta assim o dedo para a televisão a dizer, olha, uma referência... Não sei se já apanhaste alguma vez, mas... Acho que não, mas eu estou muito curioso com isso. Há uma fotografia de um lado do DiCaprio que circula na net, que é, olha, uma referência a Portugal numa série, olha uma... Ok. Pronto, enfim, há sempre uma luzinha que se acende em nós quando vemos uma referência a Portugal nas séries e eventualmente dos anos 80 algumas gerações poderão fazer o mesmo ou pessoas que estão muito interessadas na época ou muito enfim, e eu vi a série em 2017 ou 16, 16, começou em 16. Isso em 2016 já foi há muito tempo, não é? 9 anos. É outra vida. Eu era outra pessoa. Sim. Eu hoje provavelmente não teria espreitado. Mas estás melhor hoje? Não tenho outra idade. Eu, por exemplo, não espreitei sequer aquela série Wednesday. Também não. Nem sequer vi um frame. E se calhar se fosse há 10 anos teria espreitado. Portanto, quando espreitei a série, eu gostei bastante da dinâmica dos atores. Há atores que são interessantes, fazem lembrar daqueles miúdos como no ET, o Elliot, não é? Sim. Que se chamava. Sim. Enfim, são expressivos, são... a própria Eleven, é assim que se chama aquela personagem esquisita que é Millie Bobby Brown, não é? Naquela altura. Enfim, senti, estes são interessantes, como o cast do Goonies, portanto, foram muito bem escolhidos, sobretudo aquele que se chama Finn, ou Flynn, sim. Não é? Pronto. Sim. Depois há sempre o miúdo feio e gordo, não é? Que é o que encontra a Eleven, como se fosse o ET, não é? Isso. Depois há o feio e gordo, expressivo. Sim, há os estereótipos. Mas são muito bem escolhidos. Sim. E a série está bem escrita. A primeira temporada, no sentido, depois tem a mãe não sei quê e o vizinho não sei quê, pronto, são arquétipos, isso, e são referências que nós temos. Pronto, não gostei do final como foi resolvido, embora acho que é um problema meu, porque o final é resolvido a contento daquela estética 80s, daqueles tipos de filmes em que ainda não havia inteligência artificial nem CGI e os efeitos especiais eram um bocadinho feitos com plasticina, com bonecos e com luzes e com efeitos de câmara e etc. Depois aquilo tornou-se um fenómeno popular, acho eu, como se teria tornado uma série passada nos 60s se houvesse Netflix há não sei quantos anos. Acho que tem a ver com isso, acho que tem a ver com o facto de algumas pessoas terem uma ideia, uma noção dos anos 80, neste caso, e quererem alimentar, digamos assim, esse amor, essa devoção, Mas, na verdade, essas pessoas são de outro tempo. Pronto, podemos discutir isso depois, se quiseres, mas... Percebo-te. Bruno Vieira Amaral, qual é a tua relação com esta série? É uma relação... É uma relação... Estás no divã.
que foi interrompida. Vocês não embarcaram neste fenómeno? Não fiquei a ver todas as temporadas. Aliás, foi curioso que a primeira temporada que vi foi a segunda, porque o meu filho mais velho, na altura adolescente, agora já saí da adolescência, mas na altura adolescente, estava a ver a série, já tinha visto a primeira temporada. Eu acho que foi quando foi lançada a segunda temporada. Vi, não tinha visto a primeira, e depois fui ver a primeira temporada. Gostei, mas não o suficiente para ver as temporadas ou estar à espera das próximas temporadas. Não me importava muito realmente o que é que ia acontecer a seguir. E admito que a falha seja minha. Mas a série levanta uma série, passa aqui a repetição da palavra, de questões importantes sobre a memória, sobre a nostalgia e sobre, nesta época em particular dos anos 80, o que é que são os anos 80 para nós. Para a geração que os viveu, não foi o caso destes irmãos, eram muito pequenos, viveram mais se calhar já na década seguinte, mas provavelmente ainda com muitos efeitos da década de 80. E pensando na década de 80, as memórias que temos e a ideia que temos foi muito formada, quer pela cultura popular, mas em particular pela televisão, pelo cinema e pela televisão e pelo cinema que víamos também na televisão. Na televisão. Ou em VHS. Portanto, é inevitável que uma série que seja ambientada nos anos 80 remeta, é praticamente impossível não remeter para o universo audiovisual dos anos 80 e aquilo que formou as nossas memórias, porque as memórias audiovisuais e as memórias da vida confundem-se, são uma só. Mas isso desculpa interromper, mas isso explica muito bem uma coisa, que é o facto de à parte do resto, não é? A história ou o elenco, ou seja o que for, a série ter cativado uma geração como a nossa, não é? Ou seja, pessoas mais velhas, ou não adolescentes, ou não crianças, mas os mais novos não viveram esses anos 80, não têm essa referência e apaixonaram-se pela série. E apaixonaram-se, provavelmente até mais do que a própria geração. Sim. Que teria uma ligação é o que o Pedro dizia. Nós também temos outro encanto pelos anos 60, porque nos parece, não é? E séries de crianças e de adolescentes são sempre um apelo para pessoas que o foram há pouco tempo ou que o são, não é? E havia esse lado de contraste com o que é ser adolescente hoje. Basta lembrar outras referências, como o American Graffiti do George Lucas, que também é uma revisitação de uma adolescência, de um período da adolescência, mas é feito nos anos 70, sobre a juventude ali nos anos 50. E há essa revisitação que tem um apelo para quem viveu aquele período, mas também para quem estava a ser adolescente, com aquela ideia, como era diferente ser jovem naquela altura. E há aqui essa sobreposição de, por um lado, de como era ser adolescente nos anos 80, ou ser criança e ser adolescente nos anos 80, e nós, a ideia que temos disso é muito marcada pelos produtos audiovisuais, séries e cinema e filmes daquela época, e também há essa sobreposição com referências atuais e formas de produzir também o audiovisual que são completamente modernas, um pouco no sentido daquilo que o Pedro dizia, as possibilidades de audiovisuais hoje, a nível de efeitos especiais, mas também até a nível da narrativa são outras, são diferentes. Então há aqui uma revisitação nostálgica de um determinado período, mas com as possibilidades tecnológicas dos nossos tempos. E eu acho que é isso que torna interessante para os jovens de hoje e ao mesmo tempo para essa geração que se pode dizer seria, eu não sei se seria, mas que teria mais facilmente um ponto de ligação emocional com a história. Mas há nestes produtos que fazem essa revisitação nostálgica de um momento, há sempre também um diálogo com a geração atual. Claro. E basta ver como os miúdos hoje, há muitos miúdos que as referências musicais deles, se calhar até vão antes dos anos 80, vão aos anos 70,
Mas anos 70, anos 80 e anos 90, para eles, há uma recusa dessa, também uma forma de afirmação da sua própria identidade geracional. Há uma recusa das referências culturais do seu tempo e ir buscar mais atrás, e é uma forma de ancorarem também a sua personalidade. E tudo isso é explorado no Stranger Things. Depois pode-se discutir outras coisas sobre a qualidade da própria história que é contada, se capta a atenção ou não, mas eu acho que, de um ponto de vista cultural, a série faz essa síntese, essa revisitação nostálgica e, ao mesmo tempo, ligando-se à geração de hoje, que eu creio que foi essa geração que tornou o Stranger Things num fenómeno. Pedro, eu sei que tens aí uma coisinha para partilhar connosco. Vamos só fazer agora um curto intervalo. Já te passo a palavra, está bem? Voltamos daqui a nada também para viajar até ao nosso 1987. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Na primeira parte começámos a falar sobre Stranger Things, que é o tema que nos traz aqui esta semana. A última temporada acabou de chegar à Netflix, os primeiros episódios. Pedro Buxeri Mendes, tinhas aqui mais qualquer coisinha a dizer sobre esta série? Sim, quando eu era miúdo, uma das grandes referências era uma série belga, acho que suíça ou belga, chamada Os Pequenos Vagabundos. Legal a piar, não sei se já ouviste falar. Qualquer coisa. Sim. Quando isto acabar, vou fazer aqui uma pesquisa. É isso. Olha, merece bem que encomendes um texto a alguém. É. É uma série que passou na RTP várias vezes e é uma grande referência para as pessoas nascidas nos anos 60 que viam televisão. Portanto, Exato. Eu já nasci nos anos 70. Outras referências para nós, os 5 e os 7. No meu caso também os 2 anos de férias do Júlio Verne e enfim, talvez de outras pessoas, claro. Portanto, tudo que envolvia jovens como nós, crianças como nós, a fazerem coisas audazes, já para não falar dos 5, claro, eram motivos de interesse. Nós queríamos ser como aqueles miúdos, não é? Que iam resolver mistérios e etc. O próprio Tintin tem uma idade quase... Que se nós quisermos puxar para esta idade... Eu acho que nem se percebe muito bem a idade do Tintin de propósito, não é? Pronto. Eu acho que esta geração que sentiu o apelo pelo Stranger Things é mais a geração do Já Tocou, do Saved by the Bell, deves-te lembrar da TV, claro. Não é? E dos Morangos com Açúcar, claro. Pronto, isso já... Mas lembras-te, sim. Sim, sabes claro. O que é, sim, claro, sim, que mas não... Já que não... é uma série, que é uma produção da TV, não é? Que teve inúmeras temporadas e que lançou vários atores, blá, 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 mas que é um marco cultural muito importante nas gerações nascidas nos anos 80 e 80 e tal. Vá. Confesso que conheço, portanto estamos a falar de pessoas mais novas que eu, quem tenha sido criança adolescente com Morangos com Açúcar e que agora é adulto a ver Stranger Things e é de tal maneira fã que tem tatuagens da série. De Stranger Things. Sim, mas esta coisa dos Morangos com Açúcar é só para... ou seja, nós temos sempre os nossos referentes, não é? De séries com adolescentes e crianças e aquela idade de liceu, não é? Riscos, por exemplo. O Riscos, por exemplo, mas isso acho que é um caso à parte. Aquela idade do primeiro beijo, do primeiro cigarro, enfim, das primeiras referências disto e aquilo, em que a amizade é pura. Eu gostei da cronologia. Beijo, cigarro. Ou talvez cigarro, beijo, não é? Exato. Mas um dos apelos grandes da nostalgia é que nós achamos que o passado é imutável, já não vai acontecer nada. Ou seja, eu posso me deitar no sofá, olhar para o teto e a sorrir, também porque sei que o bully do liceu não vai aparecer de repente, não é? A não ser que seja uma série tipo Stranger Things. Exato, aí pode aparecer. Se materialize. E só para dar esta nota, então porque é que não há mais, porque é que não se fazem mais séries? Porque trabalhar com menores de idade é muito caro. Complexo e muito caro. Podem gravar muito menos horas, incluindo em Portugal, a lei protege-os. Tem que ter tutores para dar aulas, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, esta série tem esse mérito de ter conseguido fazer
uma saga com crianças atores, ou atores crianças. E um Pelo menos brilhante casting, de facto. Pelo menos a primeira temporada, que demorou, acho que ela foram vistas para aí 400 pessoas. Sim. A Millie Bobby Brown, muito antes de difícil. chegarem a ela. Sim. Portanto, Muito imagina que em Portugal podes ver 400 pessoas antes de escolher um... Boa sorte Não com podes, isso, não podes. rapazes. A série, esta última temporada de Stranger Things, passa-se em 1987 e nós, como apreciamos este tipo de exercícios, vamos falar do nosso 1987 e eu pedi-vos que escolhessem algumas coisas, algumas referências desse ano, das vossas memórias. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti e tu vais começar com Os Amigos de Gaspar. Opa, pois vou. Quase que soltas uma gotinha. Vou, sabes porquê? Porque de facto nós estamos aqui a falar deste advento todo que nos permite hoje fazer coisas extraordinárias, incluindo combinar o lado nostálgico com o melhor que a tecnologia nos dá, não é? E depois ter aqui uns gráficos incríveis. Mas isto era o mais básico que podia haver. Isto eram marionetas, eram peluches manipulados. É verdade. E era extraordinário. E era extraordinário. Eu tinha canções do Sérgio Godinho. Imaginem, digam-me uma série hoje que tenha canções do Sérgio Godinho para miúdos. Não deve haver, claramente. Mas eu acho que nos deu personagens absolutamente maravilhosas. Nós continuamos a citar ainda hoje, não é? Desde o Manjerico, o Guarda Cerodo e o Farturas, pá, coisas absolutamente incríveis. E aliás, isto é criado, um dos fundadores estava ligado às marionetas do Porto e portanto não é por acaso esta relação, mas de facto era uma coisa muito amadora, não é? Quando nós olhamos em retrospectiva, mas certamente muitos miúdos daquela altura lembrar-se-ão destes momentos frente à televisão. Para mim são uma bela memória. Bruno Vieira Amaral. Não me lembrava de me associar diretamente 1987 a Roque Santeiro. Mas ele arranjou forma Porque não me lembro. Não te lembras, mas eu lembro-me. Mas fiz a coleção de cromos. Muito do bem. Roque Santeiro. É verdade. Havia uma coleção de Então não cromos do havia. Roque Santeiro. E eu fiz. O Roque Santeiro estreou em 1987 em Portugal. Foi um fenómeno. Só se falava disso. Era extraordinário. O Roque Santeiro, depois da Gabriela, que foi a primeira telenovela, foi o maior sucesso, mesmo no Brasil, na altura. No Brasil estreou em 85, creio que foi a final de 85. Houve uma primeira versão do Roque Santeiro, ainda durante a ditadura militar no Brasil, que foi proibida pela censura nos anos 70, com o Francisco Coco no papel que depois foi desempenhado de Roque Santeiro, do papel desempenhado por José Wilker, já com o Lima Duarte no papel de Senhorzinho Malta, e creio que era a Betty Faria que fazia de Porcina, a viúva Porcina, que depois foi a Regina Duarte. E o Roque Santeiro marcou, porque todas as novelas na altura marcavam, Claro. mas marcou mais do que todas as outras e representa, creio que, o apogeu do formato telenovela no Brasil, na teledramaturgia, mas em Portugal também. Ou seja, o fenómeno popular, o envolvimento com as personagens, com a história, os bordões que ficaram famosos dessa telenovela, para mim são um apogeu do formato em Portugal, que depois ainda tem outros momentos altos, mas a partir daí vai declinando vagarosamente, até depois ser substituída, já no final dos anos 70, dos anos 90, pelas telenovelas, começar a ser substituída pelas telenovelas de produção portuguesa. E acho que na altura, em 1987, não havia mais canais, havia a RTP1 e a RTP2, todos víamos, adultos e crianças viam as telenovelas, no dia a seguir na escola comentava-se a telenovela, tudo era em função É verdade. das telenovelas. Os nomes das crianças eram escolhidos por causa das personagens das telenovelas, portanto era algo que engolia toda a sociedade. Era inescapável. Não tens nenhum fenómeno remotamente semelhante ao impacto cultural das telenovelas, e o Roque Santeiro, para mim, para além da qualidade, foi esse verdadeiro fenómeno cultural. Eu lembro-me depois, em 1993, a SIC, que na altura já tinha os direitos das telenovelas da Globo, ter feito uma reposição e ter achado bastante antiquado. Normal. Esse é o do estou certo ou estou errado, não é? Estou certo ou estou errado, do Senhorzinho Malta.
Pedro Buxeri Mendes. Aliás, o Scolari, desculpa, Diz. Scolari fazia lembrar um pouco É a verdade. personagem cómica das novelas brasileiras, mas é um elogio, verdade, é um elogio. Tu queres ir para o rock and roll, Circo de Feras dos Chutes e Eu Pontapés? não quero ir, tu perguntaste o que é importante em 87, certo? Certo, claro. E Joshua Tree dos U2, 2 álbuns históricos e clássicos, digo eu. Sim, são 2 discos que saíram nesse ano. Enfim, não é preciso falar muito do Circo de Feras e de Joshua Tree, só para dizer que esses discos, como nós dizíamos, álbuns, como se dizem agora, longas durações, LPs, tiveram uma vida longuíssima nos meses e anos, até anos seguintes. Ver o Bono com aquele chapéu preto e com aquele ar misterioso e aquele disco a preto e branco e os Chutes e Pontapés, claro, que se tornaram, defendo eu, e aliás eu falo disso no livro que escrevi sobre os anos 80, na banda sonora do cavaquismo, aquelas músicas do Circo de Feras, embora a intenção dos Chutes obviamente não fosse essa, que era uma banda urbana, enfim, ligada às classes trabalhadoras, pelo menos a espírito, mas a malta com 87 é talvez o primeiro ano em que se sente mesmo o efeito da adesão à CE. Nós somos da CE efetivamente a partir de 1 de janeiro de 86 e 87. Depois posso já falar da segunda coisa? Por que não? Vamos em frente. 87 é a primeira maioria absoluta de Cavaco, porque, defendo eu, e defenderá mais gente, os portugueses queriam que aquele DJ, neste caso Cavaco, que era primeiro-ministro desde 85... Fogo. DJ Cavaco. Não, portanto, Sim, senhor. Cavaco era primeiro-ministro do governo militário desde 85. Os nossos analistas e comentadores da altura achavam que era passageiro, nem sequer citavam o nome dele. Era uma questão do PRD, do IANES, resolver aquilo e ali, que não sei o quê, com o PS, o Soares e tal, que o Cavaco queria sair rapidamente. O próprio Álvaro Cunhal disse que não, isso vai durar para aí um dia esse governo. E parece que o povo português gostou dos governos de Cavaco Silva. Pronto, alguém gostou. Pronto. Se calhar estavam intoxicados pela boa vida que vinham tendo. E 87 é o primeiro ano em que se vive a sério os benefícios de fazer parte da União Europeia, por comparação com não fazer parte da União Europeia, naturalmente. E nessa medida escolhi esses 2 álbuns. Eu comprei o disco dos Chutes e Pontapés. Na altura, para um jovem comprar um álbum numa banda portuguesa era muito arriscado, porque se nós tivéssemos dinheiro, em princípio iríamos comprar mais um best-of dos Queen, não é? Ou mais ou o álbum dos Simply Red, ou uma coisa qualquer. Dar dinheiro por um disco de uma banda portuguesa era uma coisa... porque nós achávamos que a música portuguesa era inferior à música... Até, aliás, podemos fazer um programa sobre isso. A música portuguesa não tocava nas rádios, nem tocava nas discotecas. Havia programas específicos de música portuguesa como se fosse uma coisa secundária e pior. E esse disco dos Chutes é o álbum dos Contentores e do Circo de Feras e do Sai para a Rua e do Na América, e o álbum dos U2. São 2 álbuns que vão viver durante muito tempo a seguir a terem sido lançados, o que também não era muito comum na época. E continuam a viver. Só para recordar, o Pedro escolheu 2 álbuns e DJ Cavaco. Duas não, coisas. eu só queria dar aqui uma colherada, pode, porque Então isso é não, muito engraçado. não Eu quando penso, repara, eu tinha 5 anos na altura, portanto eu sou um legítimo produto do cavaquismo, não é? Como deves calcular. E vendo imagens daquela altura é muito engraçado, porque o Cavaco é quase o fundo do ecrã da minha infância, ou daquela altura, porque de facto eu lembro de imagens ótimas com o meu irmão miúdos na sala a brincar, e a imagem do Cavaco está na televisão, e isso é muito, muito, muito expressivo de facto daqueles tempos e também das memórias que acabam por se colar quase, não sei se como DJ, mas como figura pop incontornável daquele tempo, não é, Pedro? O DJ é naquele sentido, Sim, sim, nós sim, estamos numa joker, festa sim. e estamos a gostar da música, Claro, vou-me estou a embora. perceber. Não, fica aí Fica aí que está Fica mais um bocado. aí DJ Cavaco. Maria Ramos Silva, Otimamente raro. eu queria que tu falasses também de uma das tuas outras coisas, que são as livrarias nos primórdios dos centros comerciais. Sim, porque eu ainda não ia a discotecas nesta altura. Depois é que foi a desgraça. Depois é que veio o DJ Cavaco, sim. Não, olha, as livrarias, eu recordo, portanto, em pequena, segundo dizem os meus pais, que é aqui a fonte mais segura nestas matérias, eu nunca liguei muito a bonecada, tirando essa da televisão, de facto, mas não era propriamente o meu entretenimento mais recorrente. Mas gostava muito de livros, até do objeto livre, nem que fosse andar com o livro atrás, como aquele personagem do Charlie Brown que anda com a mantinha. O Lucius, Pronto, como se Linus. fosse o Linus, Linus, pronto. Eu não andava com mantinha, mas andava sempre com um livro atrás. Era a tua fralda. Era a minha fralda, Era a exatamente. tua fralda. Que bela imagem, Tiago Pereira, sim. É isso. E aparentemente também gostava muito de livrarias, passa a saber porquê, porque é ali que estavam os livros, as pessoas iam às livrarias, não é? Não havia sequer essa ideia do livro digital. E eu recordo-me que parte da experiência, isto na verdade são duas experiências aqui que acabam por
por se encontrar, que é de alguma forma a experiência de ir ao centro comercial, não é? Aos centros comerciais que tinhas na altura ainda muito de centros de cidade, com dimensões mais reduzidas, como o Apolo 70, que vem de trás. Lembro-me muito, por exemplo, do resto de chão do Fonte Nova, onde havia uma livraria, e lembro-me perfeitamente dessa imagem de descer as escadas e de entrar que eu não me recordo sequer qual era a livraria, mas que havia lá em baixo. E depois desse ano, obviamente... Não era a livraria Castilo? Mas era no Fonte Nova, não me recordo. Era, essa é a ideia que eu tenho. Mas pode ser, em frente. É possível, pode ser. Alguém que nos auxilie, provavelmente. Mas sim, agora temos um e-mail. Exato, mandem-nos a resposta para as nossas dúvidas, é verdade. Já lá vamos. E depois, em 87, obviamente, não é? Esse pináculo da sofisticação urbana, que é a abertura das Amoreiras e a possibilidade de depois ires a um centro que ainda era assim uns furos acima, em que tinhas... E era mesmo acima. Não, e nós hoje brincamos, achamos uma coisa absolutamente provinciana, não é? Essa coisa de ir passear para o centro comercial, mas para... Não, aliás, já fazemos referência a isso várias vezes aqui mas neste para programa. aquele tempo em que as pessoas não tinham sequer telemóveis para estar a fazer scroll infinito, era o acontecimento de facto e, portanto, é obviamente uma paisagem da minha infância. Por falar em ir até ao infinito, Bruno Vieira Amaral, tu escolheste aqui, uma das tuas escolhas foi Miami Vice. Mais televisão. Eu só escolhi televisão porque... E bem. Para mim, da televisão? Para mim a infância é televisão. TV, claro. Era o que nós víamos e víamos tudo. E isso é outra coisa interessante. Vimos conteúdos, como se diz agora, que não se destinavam a miúdos da nossa idade. Vimos aquilo que estava a dar. Então, olha, podes falar de Miami Vice e da outra escolha já antes de acabarmos, que era vamos jogar no Totobola. Vamos jogar no Totobola. Vamos jogar no Totobola, creio que dava normalmente, era às quartas-feiras. Era uma produção da Santa Casa Misericórdia. A vida era diferente. Eram para aí, eu não sei se era 15 minutos ou se era um bocadinho mais. Quando fizerem o Stranger Things português. Não, tem de estar lá o Vamos Jogar no Totobola. Então aquilo era um documentário, normalmente, a impressão que tenho que seria de 15, 20 minutos, ou sobre uma região de Portugal, ou até sobre, por exemplo, eu lembro-me de qualquer coisa sobre Macau, e era documentários a certa altura realizados por Brandão Lucas, e tudo aquilo era o nosso mundo. Aquilo não era estranho. Podia dizer, isto não é exatamente para mim, mas era como as coisas do Jacques Cousteau, os documentários. E no fundo estávamos a falar de jogo. E depois, no final, havia a sugestão para as apostas, para apostar no Totobola, como é que devia, se era 1, X2, o que é que devias fazer, se as apostas eram duplas ou triplas. Era pedagógico. Portanto, tinha um lado pedagógico, a Santa Casa tinha essa preocupação para os viciados em jogo, tinha um lado pedagógico, dizer, vamos mostrar aqui a cultura portuguesa. E o inacreditável é que nós comíamos aquilo. E víamos aquilo como se fosse os 10 mandamentos, uma coisa assim épica, espetacular. É a mesma coisa em relação ao Miami Vice. Claro que não era uma série para a nossa idade, creio que passava às terças-feiras à noite, porque às terças-feiras à noite era o dia da série policial. Creio que é também de 87. Era a lotação Era o filme, exatamente. Creio que é o segundo ao concurso, não é? A segunda ao concurso, à terça a série policial. 1, 2, 3, que em 87, exatamente. Que em 87 a série policial que estreia também é Dempsey e McPeace. Claro. Também um clássico, também não era para a nossa idade. Mas na altura ninguém sabia. Eu não sei. Havia lá classificação etária. Não, havia aquilo era. Essa série fez com que as mulheres aderissem à polícia, se alistassem na polícia. Sério? Sim, O Dempsey e Estás a falar de Portugal? Não, no geral, ok. Mais mulheres considerassem a possibilidade de ter uma carreira na polícia. Certo. No caso de Miami Vice, nós não sabíamos na altura quem era o Michael Mann. Não fazíamos ideia. Claro. Nós sabíamos só quem era o Don Johnson. Sim. E o outro que era o Philip Michael Thomas. Era o outro. Era o outro. E as roupas deles. E as roupas. Claro. E a música? Eu não sei se recordam, havia umas pastilhas elásticas que traziam cromos do Sony. É verdade, sim, senhor. Pois é verdade, sim, senhor. E as miúdas, agora vê isto, as miúdas na 4ª classe eram apaixonadas pelo Don Johnson. Eu percebo. Percebes? Estás a perceber? Isto eram os nossos ídolos. Nós, miúdos de 10 anos, 9, 10 anos. Don Johnson e DJ Cavaco, imagina. Não, queríamos ser o Don Johnson, e as miúdas estavam apaixonadas pelo Don Johnson. Dá-me agora só aqui. Eu preciso de 1 minuto e meio, porque para terminar quero ouvir o Pedro Buxeri Mendes a falar de uma das referências também, que é o calcanhar do Madger. Sim, naquela altura, talvez agora também, vinha a pensar sobre isso e não cheguei a nenhuma conclusão.
naquela altura, certos acontecimentos ficavam imortalizados em expressões. O golo do Carlos Manuel. Certo. Eu falei nisso a várias pessoas enquanto escrevi o livro dos anos 80, lá está. E muita gente, o que é esse golo? Foi um milagre de Estugarda. Portugal se apura para um Mundial qualquer, o de 86. É de 86. Pronto. A Alemanha nunca tinha perdido em casa, pronto, foi um golo. Andámos a levar com esse golo, não sei, décadas. Porque servia como símbolo de que Portugal era capaz de. Pois, mas nos lembro o golo de Carlos Manuel, o milagre de Estugarda. Nós conseguimos. Mas a verdade é essa. Eu lembro-me de. E o calcanhar de Magé, anos depois, em 1990, Portugal, a Alemanha era campeã do mundo e houve um jogo particular em Lisboa, no Estádio da Luz. E para nós, só o facto de recebermos os campeões do mundo já era um feito extraordinário. E empatámos a 0 com a Alemanha. E festejámos como se tivéssemos conquistado o Campeonato do Mundo. Portanto, o gol do Carlos Manuel não é assim tão estranho que tenha ficado adquirido uma aura mítica. Ficou muito tempo. E o calcanhar de Magé refere-se ao facto do Porto ter sido campeão europeu contra o Bayern de Munique. Mais uma vez e o gol da vitória ter sido marcado pelo argelino Rabat Majer de calcanhar, na segunda parte. E o calcanhar de Majer é uma expressão do futebolês, mas que levámos para a vida. E que representa, eu nem sou adepto do UFC Porto, mas que representa de facto o conseguimento, que é uma palavra odiosa, do português, mesmo que seja através de um argelino, perante a adversidade. Portanto, o Porto conseguiu ser campeão europeu, que de facto foi um feito extraordinário, graças ao calcanhar de Magé. Contra os favoritíssimos alemães e com um gesto que, sendo de um argelino, é de desenrasque. Ele desenrascou-se naquele momento. E humilhou os teutónicos, como se dizia na altura. Os teutónicos que depois tinham encarado a equipa, os portuguesinhos, com a teutónica sobrançaria. Muito bem, meus amigos. Esqueci o e-mail. Não, é agora. Agora, no fim, vou anunciar que chegámos ao fim do pop-up e que podem escrever-nos para popup@observador.pt para partilharem as vossas angústias. Sigam-nos nas vossas plataformas favoritas e nós voltamos na segunda-feira em podcast com as sugestões da semana. Até lá.